A paz do Senhor Jesus, bem-vindo ao nosso canal de estudo da Palavra de Deus, onde aqui nós trazemos alguns resumos, bate-papo relacionado às lições bíblicas da Escola Dominical. E nesse primeiro trimestre de 2021, nós estaremos estudando sobre o verdadeiro pentecostalismo, que está relacionado com o assunto da atuação do Espírito Santo na igreja, no povo de Deus. E nós vamos abordar vários aspectos da manifestação do Espírito Santo relacionado aos dons espirituais, relacionado ao fruto do Espírito, à santificação, ao evangelismo, ao discipulado. Então, será 13 lições, onde nós vamos abordar de uma maneira detalhada vários assuntos relacionados sobre a ação do Espírito Santo no aperfeiçoamento da igreja, na salvação dos crentes e na preparação da igreja para o encontro com o Senhor Jesus. Nessa primeira lição nós vamos estudar sobre um tema relacionado à pessoa do Espírito Santo. E o nosso comentador, ele cita João 14, versículo 16 ao 18, depois o versículo 26 ao versículo de número 14. Você poderá ler esse texto para que nós possamos estarmos analisando de uma maneira resumida essas verdades expostas ali nessa declaração do Senhor Jesus. Então, quando nós falamos sobre a personalidade do Espírito Santo, nós estamos trazendo alguns atributos relacionados ao que? A sua constituição como um ser, como uma pessoa. Então, Paulo, escrevendo aos Coríntios, Paulo vai nos dizer isso, está no texto áureo: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Então nós vamos ver que o Espírito Santo, por ser uma pessoa, ele sente o que? Emoção, ele tem sensibilidade, ele se entristece, ele ensina, ele cuida, ele dirige, ele consola. Então Jesus, quando Jesus fala que virá o que? O Consolador, está relacionado porque Jesus cuidou o que? Dos seus discípulos, Jesus ensinou, os guiou, Jesus esteve ali presente. E quando ele fala que vai enviar o Consolador, ele não está falando o quê? Uma mera influência ou uma força sobrenatural, mas ele está falando o quê? De uma outra pessoa. Interessante quando traz essa palavra outro Consolador, essa palavra outro no grego, ela significa allos, o que? Outro da mesma espécie, da mesma essência, da mesma natureza. Então, o Espírito Santo, ele é uma pessoa e é revelada o que? Essa personalidade através de muitos textos que nós encontramos ali nas Escrituras Sagradas no Novo Testamento. O exemplo, o Espírito Santo tem vontade. Nós encontramos quando há o primeiro concílio, onde a igreja ela se reúne para ali definir, estabelecer qual seria a imposição que seria posta sobre aqueles que não eram judeus, no caso eram gentios que haviam abraçado a fé em Cristo Jesus. Nós vamos ver que naquele concílio o Espírito Santo ele se revela, e ali está escrito em Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 15, pareceu bem ao Espírito Santo não colocar outro encargo sobre aqueles que não eram judeus. Então nós vamos ver que ele tem vontade,
Então, ele expressa a vontade ali no seio da igreja, ele que dirige a igreja, e ele expressa ali, através dos homens, ele expressa a sua vontade. Nós também encontramos, meus irmãos, lá na igreja de Antioquia, quando a igreja estava em oração, o Espírito Santo, ele traz o que? A revelação para que levantasse Paulo e Barnabé para a obra missionária. Então, vemos que também ele tem intelecto, tem vontade própria, ele sente emoção. Nós vamos ver que ele tem ciúmes, ele pode ser renegado, né? No caso, ser afastado. Paulo demonstra sobre isso que nós não podemos entristecer ao Espírito Santo. Então, ele tem todos os atributos relacionados com uma pessoa. E o que vai nos chamar a atenção que ele é Deus. O Espírito Santo, ele é divino. As Escrituras revelam que a sua deidade, tudo aquilo que nós encontramos ali revelado ao Pai e ao Filho, alguns elementos, alguns atributos da sua divindade, nós vamos encontrar isso também relacionado ao Espírito Santo. O nosso autor aqui, ele traz aqui no item 3 os atributos do Espírito Santo. Ele traz o que? A onipotência, a onisciência, a onipresença e eternidade. Então são 5 atributos que faz parte o que? Da divindade. Pertence a Deus, pertence a Cristo, e nós vamos ver que quando Jesus ele fala, enviarei outro Consolador, então ele está falando outro que da mesma essência, da mesma natureza, da mesma personalidade. Então nós encontramos essas expressões relacionadas com o Espírito Santo. Ele não é uma mera influência, mas ele é o que? Uma pessoa divina que exerce o que? Todos os atributos relacionados ao Pai e ao Filho. Nós encontramos também alguns atributos comunicáveis, no caso relacionado com a justiça, com a verdade, com o amor, com a compaixão. Então tudo isso nós vamos encontrar o que? Na pessoa do Espírito Santo. E quando nós falamos em deidade absoluta, nós encontramos 3 passagens nas Escrituras que trazem o que? Essa verdade. Quando Jesus ele fala para os seus discípulos que eles deveriam ir até os confins da terra, levando que o evangelho do reino, né, fazendo discípulo, nós vamos ver que Jesus manda batizar o que? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então aqui nós temos a revelação da Trindade. Há um Deus subsistente o que? Em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. E nós encontramos também quando Paulo ele escreve uma das suas cartas e ele traz a bênção apostólica. Nós vamos ver que tanto na forma do batismo como na forma ali da bênção apostólica, nós vamos encontrar ali também a revelação da divindade do Espírito. Paulo usa a expressão, né, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão, algumas versões traz consolações do Espírito Santo, seja sobre a igreja. Então nós encontramos esses textos que mostram o que? A sua divindade, a sua deidade. Então nós temos muitas outras expressões também. Nós vamos ver que quando Pedro ele está ali
na igreja ali de Jerusalém, no caso funcionava ali no templo, mas os irmãos estão trazendo ali as ofertas, estão depositando aos pés dos apóstolos para que fosse ali distribuído segundo a necessidade ali dos irmãos. Nós encontramos que Ananias e Safira, eles resolvem mentir ali a Pedro. E Pedro vai usar aquela expressão, né? Que não mentiste a ele, mas mentiste a Deus. Mentiste o quê? Ao Espírito Santo. E nós vamos entender, meus irmãos, que Jesus ele fala sobre isso. Que aquele que blasfema contra o Espírito Santo, para esse não há salvação. Porque é o Espírito Santo que opera o que há regeneração na vida dos crentes, na vida daqueles que aceitam Jesus, levando que a uma nova natureza, a um novo nascimento. É o que diz lá Jesus, lá explicando para Nicodemos: se o homem não nascer o que? Da água e do Espírito, da água da palavra e do Espírito, que é do Espírito Santo, ele não pode ver e ele não pode entrar no reino dos céus. Embora sejam pessoas diferentes entre si, o Pai, o Espírito Santo e Jesus, mas eles são iguais no que? Em essência, em poder, em majestade, em glória. E o Espírito Santo, embora ele seja aquele que leva os homens a glorificar a Cristo, nós vamos ver que tudo que o Espírito Santo faz é para a glória de Cristo. E aquilo que Cristo faz é para a glória do Pai. Então, se nós glorificamos a Cristo, nós estamos glorificando o Espírito, estamos glorificando ao Pai. Se nós damos glória ao Espírito, essa glória também é atribuída ao Pai e também ao Filho. Um dos pais da igreja, chamado João Damasceno, que viveu entre o ano 675 ao ano 649, quando ele estava fazendo um estudo sobre a Trindade, sobre a pessoa do Espírito Santo, nós vamos ver que ele ali orando a Deus, buscando ali uma revelação, uma sabedoria, nós vamos ver que ele vai chegar à revelação do Espírito Santo, que esses três, eles atuam que numa unidade, todos os três são merecedores o que? De receberem o que? Toda a glória. Porque algumas pessoas vão dizer: não pode adorar o Espírito. Sim, pode adorar o Espírito, porque quem adora o Espírito está adorando o Pai, está adorando ao Filho. Então Jesus fala sobre isso, sobre esta questão, dizendo: eu e o Pai somos um. Então não que vai entrar no unicismo, né, nos unicistas, que fala que no Antigo Testamento Deus se revela como Pai, no Novo Testamento Deus se revela como Filho, e na atual dispensação ele está se revelando como Espírito. Não, Jesus está dizendo que como eu e o Pai somos um, ele está dizendo que eu e o Pai somos o quê? Da mesma essência. O Pai é Deus, eu também sou Deus. O Pai é poderoso, eu também sou poderoso. Então é isso que está relacionado ali quando traz o que? Essa questão de Jesus está revelando que ele está no Pai e o Pai está nele. Então quem adora Cristo adora o Pai. Quem adora o Pai também vai estar adorando Cristo segundo as Escrituras. Então o Pai se revela através do Filho, o Filho revela o Pai e o Espírito Santo revela o Filho aos homens. Então nós encontramos o que? Essa verdade a respeito dessa palavra que ele usa aqui, pericorese, e esse termo que João Damasceno ele vai dar sobre esta questão da unidade da Trindade, que toda a unidade, embora a unidade é uma e subsistente em três, toda ela pode ser adorada. Então, Jesus fala, né, que o Espírito Santo é Deus, compara
com ele, dizendo que ele faria o que? Continuaria a sua obra que ele iniciou ali aos seus discípulos. Então Jesus, ele mesmo, vai reivindicar o que? A divindade do Espírito Santo através dessa passagem, desse texto que ele usa ali em João 14. E a relação do Espírito Santo na sua atuação no mundo e no ser humano. Então nós vamos ver, meus irmãos, que desde o princípio o Espírito Santo, ele sempre agiu, ele sempre atuou. Nós vamos encontrar aqui em Gênesis, no primeiro versículo de Gênesis, nós vamos encontrar essa expressão, né, que diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Versículo 2: a terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito Santo pairava, o Espírito Santo movia sobre as águas, ali que estava ali, cobrindo ali a face da terra. Então, o que nós encontramos aqui no versículo 2, que o Espírito Santo, ele é o mantedor e aquele que preserva o que? A criação. O Pai, ele é aquele que planejou o que? Todas as coisas. O Filho é aquele que executou. E o Espírito Santo, ele operou também ali na criação, preservando, e é o mantedor da criação. Então nós vamos pegar Gênesis, ali primeiro de João, aonde diz que no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Vai desenvolvendo aquele texto ali e fala que todas as coisas foram feitas por ele, por quem? Por Cristo e para ele. Então nós vamos encontrar o que? A manifestação da Trindade ali na criação. Então a ação do Pai, a ação do Filho e a ação do Espírito Santo ali, quando todas as coisas foram criadas, ali no início de tudo. E no plano da salvação, nós vamos ver que o Pai, ele é aquele que planejou. Então, antes de fazer o homem, o Pai, na sua onisciência, na sua sapisciência, na sua onipresença, o Pai sabia todas as coisas, e o Pai já planejou um meio de trazer salvação para os homens. Então o Pai, ele planejou a salvação, e Jesus foi o autor, o consumador da salvação, e o Espírito Santo é o mantedor da salvação. E esse plano, ele vai ser desenvolvido através do século, onde nós vamos encontrar a atuação do Espírito Santo ali na preservação da humanidade e também na preservação ali dos descendentes de Abraão, para que essa sua linhagem fosse ali protegida, para que o Messias, ele pudesse se revelar aos homens, trazendo o que? Uma grande salvação. Então nós vamos ver a manifestação do Espírito Santo ali na vida de José, ali quando o povo, quando há aquela grande seca ali sobre a face da terra, ali naquela região ali onde os hebreus, eles passam por determinada necessidade, mas Deus havia preservado José ali no Egito. Deus tem as suas maneiras de trabalhar, e nós vamos ver que ali o Espírito Santo o usa para que trouxesse ali um meio de proteger ali o mundo antigo, proteger ali os egípcios, para que o povo hebreu fosse acolhido. Depois nós vamos ver o Espírito Santo, ele operando na vida de Moisés, para que Moisés trouxesse o povo até a terra prometida, Embora Moisés não entrasse, mas ele trouxe ali até as fronteiras ali do Jordão, Canaã oriental, para atravessar o outro lado, Canaã ocidental. Depois nós vamos ver a atuação do Espírito Santo na vida dos juízes, na vida dos profetas. E por último nós vamos ver
o cumprimento da profecia de Joel, né, onde nós chamamos o movimento pentecostal, que ali em Atos capítulo 2, aquilo que Joel havia profetizado, que Deus derramaria do seu Espírito, nós vamos ver que esse derramamento ele vai se cumprir ali após 50 dias, após o encerramento ali da festa da Páscoa, porque penta significa o quê? 50, então 5, né? Pentecoste, então são 50 dias após a Páscoa. Nós vamos ver que os discípulos estavam reunidos ali no cenáculo, quando nós vamos ver que há a inauguração, o que? Da dispensação do Espírito, aonde ele desce ali sobre os apóstolos, aonde eles estavam ali amedrontados, estavam ali escondidos ali, que estavam com medo dos judeus, com medo dos mestres fariseus, dos mestres judaizantes. Mas no momento que o Espírito Santo se revela, é derramado sobre eles, nós vamos ver uma ousadia, uma coragem extraordinária, aonde eles saem ali do cenáculo, e nós vamos ver que o Evangelho alcança o mundo todo, vai até os confins da terra. Então, a nossa lição, ela parte dessa verdade, né, que nós estamos trazendo aqui, que o Espírito Santo, ele é uma pessoa, ele é Deus, ele trabalha e age através da igreja, trabalha no aperfeiçoamento dos crentes, no aprimoramento, na preparação da igreja para encontrar com o Senhor Jesus. Então, nós estaremos estudando, espero que você nos acompanhe esse estudo aqui por este canal. Se o ensino ele te ajudou, se aprendeu alguma coisa, deixa o seu joinha aí embaixo para contribuir com o nosso canal, e que Deus continue te abençoando, e que nós tenhamos um ano aí de 2021, um ano aí, né, de muitas bênçãos, muitos milagres de Deus sobre a nossa vida. Que Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus continue com a mão estendida sobre a sua vida, sobre a sua casa, a sua família. Fica na paz.